Olá, queridas almas em ascensão. Sejam bem-vindos ao canal Desperte-se, onde a frequência do amor e da verdade se estabelece nos corações abertos. Recebam agora os códigos de luz através desta mensagem. O que aconteceria se tudo que lhe foi ensinado sobre estar vivo fosse na verdade prova de que você está morto? O Evangelho de Tomé, banido pelas autoridades da Igreja primitiva, contém uma declaração arrepiante. Aqueles que não se conheceram são cadáveres. Isso não era poesia metafórica. Textos gnósticos antigos descrevem sistematicamente a nossa realidade física como um túmulo, o que eles chamavam de mundo das sombras, onde as almas existem em um sono semelhante à morte. Aqui está o que é inquietante. Esses manuscritos não foram banidos porque eram bobagem. Eles foram suprimidos porque ameaçavam toda a estrutura de poder. Os líderes da igreja sabiam que se as pessoas descobrissem o que estavam vivendo no que os gnósticos chamavam de sono da morte, todo o sistema entraria em colapso. O livro secreto de João descreve nossa condição como estar bêbado com a água do esquecimento. Andamos por aí acreditando que estamos conscientes e vivos, quando estes textos antigos sugerem que estamos, na verdade, em uma espécie de coma espiritual. Experiências de quase morte modernas relatam consistentemente que se sentem mais vivos do que nunca durante seus episódios, como se a vida normal de vigília fosse o verdadeiro estado de morte. A evidência que apoia essa revelação antiga está escondida por toda parte ao nosso redor. Imagine o seguinte: em 1945, um fazendeiro egípcio chamado Muhammad al-Saman estava cavando em busca de fertilizante perto da cidade de Nag Hammadi, quando sua pá atingiu algo duro. O que ele desenterrou não foi apenas cerâmica antiga. Foi uma coleção de 13 códices encadernados em couro, contendo 52 textos que destruiriam tudo o que pensávamos saber sobre o cristianismo primitivo. Entre eles estava o Evangelho de Tomé, um documento que apresenta talvez o ensinamento espiritual mais radical já registrado: que você e eu somos cadáveres ambulantes, espiritualmente mortos, enquanto nossos corpos continuam suas rotinas diárias. Mas aqui está o que torna essa descoberta tão extraordinária. Essas não eram as divagações de algum culto marginal. Evidências arqueológicas e análise textual revelam que comunidades em todo o mundo cristão primitivo, do Egito à Síria e a própria Roma, consideravam esses evangelhos tão autênticos e autorizados quanto Mateus, Marcos, Lucas e João. O Evangelho de Tomé, em particular, foi citado por pais da Igreja, referenciado em outros escritos cristãos primitivos e usado em práticas litúrgicas por séculos antes de desaparecer da história. Por que desapareceu? Porque sua mensagem era muito perigosa para o controle institucional. O Evangelho de Tomé começa com uma declaração que o separa imediatamente da escritura canônica. Estes são os dizeres secretos que Jesus, o vivente, proferiu e que Tomé escreveu. E ele disse: aquele que encontrar a interpretação desses dizeres não experimentará a morte. Note a linguagem aqui. Não é quem crer ou quem tiver fé, mas aquele que encontrar a interpretação.
Não se trata de aceitação cega, trata-se de compreender o conhecimento oculto. Esse conhecimento oculto, gnose em grego, não é misticismo sem sentido. É o reconhecimento de uma verdade fundamental sobre a existência humana que a maioria das pessoas nunca descobre. Segundo Tomé, Jesus não veio para nos salvar da danação futura. Ele veio para nos acordar da morte presente. Considere o dito 56 de Tomé. Jesus disse: quem chegou a entender o mundo encontrou apenas um cadáver, e quem encontrou um cadáver é superior ao mundo. Pense nisso por um momento. O mundo, esta realidade física que habitamos com todas as suas lutas, conquistas e relacionamentos, é descrito como um cadáver. E reconhecer isso não é deprimente, é libertador. Torna você superior ao mundo porque não está mais preso às suas ilusões. A compreensão gnóstica inverte completamente nossa perspectiva normal sobre a vida e a morte. No dito 11, Jesus declara: este céu passará, e o que está acima dele passará. Os mortos não estão vivos, e os vivos não morrerão. Os mortos que não estão vivos não são pessoas em sepulturas, são pessoas andando por aí, indo para o trabalho, criando famílias completamente inconscientes de sua condição espiritual. Esse ensinamento se torna ainda mais radical quando examinamos como os textos gnósticos descrevem o próprio nascimento. O livro secreto de João, outro texto da biblioteca de Nag Hammadi, descreve o nascimento físico como o momento em que as almas divinas ficam presas na matéria, esquecendo sua verdadeira natureza. O nascimento não é o começo da vida, é o começo de uma espécie de morte, uma amnésia espiritual onde confundimos sombras com a realidade. O Evangelho de Filipe, outro texto suprimido, coloca isso ainda mais diretamente. Aqueles que dizem que morrerão primeiro e depois ressuscitarão estão em erro. Se eles não receberem a ressurreição primeiro enquanto vivem, quando morrerem, não receberão nada. A ressurreição não é algo que acontece após a morte física. É o despertar que deve acontecer durante o que chamamos de vida. É por isso que a Igreja institucional teve que eliminar esses ensinamentos. O cristianismo tradicional promete vida após a morte. Comporte-se corretamente, creia nas doutrinas certas e você será recompensado no céu. Mas o cristianismo gnóstico ensinava que precisamos de vida durante a morte, ou seja, nossa existência atual. Não precisamos esperar pela salvação, precisamos acordar agora. As implicações são impressionantes. Se você está espiritualmente morto enquanto fisicamente vivo, então tudo o que lhe foi ensinado sobre sucesso, felicidade e significado precisa ser completamente reavaliado. A carreira que você está construindo, os relacionamentos que está mantendo, os objetivos que está buscando, tudo isso acontece dentro do que Tomé chama de o cadáver do mundo. As passagens mais explosivas desses textos proibidos revelam exatamente como essa morte espiritual se manifesta na vida diária. Mas essas citações são muito controversas para as diretrizes dessa plataforma. O Evangelho de Tomé apresenta Jesus não como um Salvador divino, mas como um mestre instrutor que compreendeu a natureza da realidade,
No dito 3, ele explica: se aqueles que vos guiam disserem: vede, o reino está no céu, então os pássaros do céu vos precederão. Se vos disserem: está no mar, então os peixes vos precederão. Pelo contrário, o reino está dentro de vós e está fora de vós. Esta não é uma linguagem metafórica sobre se sentir bem ou ser espiritual. Tomé está descrevendo uma mudança literal na consciência, onde você reconhece que o que tem chamado de realidade é, na verdade, uma espécie de estado de sonho. O reino não é um lugar para onde você vai após a morte. É uma maneira de ver que transforma sua experiência deste mundo. A cosmologia gnóstica por trás desses ensinamentos explica por que esse despertar é tão raro e tão ameaçador para o poder estabelecido. Segundo textos como o Apócrifo de João, as almas humanas contêm uma centelha divina que se origina do verdadeiro Deus. Mas essa centelha ficou presa em uma realidade falsa criada por seres inferiores chamados arcontes. Esses arcontes, que hoje poderíamos entender como as forças inconscientes que impulsionam o comportamento humano, querem manter as almas dormindo, porque as almas despertas não podem ser controladas. Quando os primeiros cristãos liam esses textos, não estavam encontrando teologia abstrata, estavam descobrindo instruções práticas para o despertar espiritual. O Evangelho de Tomé não promete que outra pessoa o salvará. Insiste que você deve se salvar através de ver a ilusão da existência material para a realidade divina que a sustenta. É por isso que autoridades da Igreja gastaram enorme energia atacando esses ensinamentos no segundo século. Não era um desacordo teológico, era uma ameaça existencial à autoridade religiosa. Se as pessoas pudessem alcançar a salvação através do conhecimento direto, em vez de através da mediação institucional, que necessidade haveria de padres, bispos ou igrejas? A supressão sistemática funcionou tão bem que por mais de 15 séculos esses ensinamentos existiram apenas em fragmentos citados por seus oponentes. Mas a descoberta de Nag Hammadi mudou tudo. Agora podemos ler esses textos diretamente e descobrir o que os primeiros cristãos realmente acreditavam sobre a natureza da existência humana. Movimentos espirituais modernos, do budismo à filosofia New Age, ecoam temas semelhantes sobre despertar da ilusão, mas poucos apresentam a mensagem tão nua e crua quanto o Evangelho de Tomé. Não estamos apenas espiritualmente adormecidos, estamos espiritualmente mortos, confundindo o mundo das sombras da existência material com a própria realidade. A pergunta que Tomé nos força a confrontar é simples, mas aterrorizante. Se você estivesse morto a vida inteira sem saber, o que significaria finalmente acordar? Agora que estabelecemos a morte espiritual da humanidade através do Evangelho de Tomé e outros textos ocultos, precisamos conhecer o arquiteto por trás dessa decepção cósmica. Os gnósticos tinham um nome para essa entidade, e quando você entende o que eles descobriram, tudo sobre nossa realidade começa a fazer um sentido aterrorizante. Eles o chamaram de demiurgo, literalmente o artesão em grego. Mas aqui está o que vai abalar você profundamente. De acordo com esses textos banidos, o Deus que a maioria das pessoas adora
o Criador do nosso universo físico, não é a verdadeira fonte divina. Ele é uma fraude cósmica, um ser menor que genuinamente acredita ser o Criador Supremo. E ele construiu toda a nossa realidade como um elaborado sistema prisional. O Apócrifo de João, um dos relatos de criação gnósticos mais detalhados, descreve como esse falso Deus emergiu de um acidente cósmico. O verdadeiro reino divino existe muito além do nosso mundo material, pura consciência, infinita e perfeita, mas através de uma complexa série de emanações, essa entidade menor veio a existir. E aqui está o ponto crucial. Ele não tinha conhecimento do verdadeiro Deus acima dele. Em sua ignorância e arrogância, ele se declarou o único Deus e começou a criar o que chamamos de realidade física. Pense nisso por um momento. Cada átomo, cada estrela, cada lei da física, de acordo com os gnósticos, é toda a obra de um impostor iludido que se prendeu em sua própria compreensão limitada. O demiurgo olhou para o vasto vazio ao seu redor e disse: "Eu sou Deus e não há outro", completamente inconsciente da infinita realidade divina que existia além de sua percepção. Mas aqui é onde a situação se torna verdadeiramente perturbadora. O demiurgo não criou a matéria aleatoriamente. Ele projetou especificamente essa realidade como um sistema de controle. O tempo se torna uma prisão. Você nasce, envelhece, morre, preso em uma experiência linear que o impede de acessar sua natureza eterna. O espaço cria separação e isolamento, fazendo você esquecer sua conexão com a fonte divina. As leis da física se tornam as barras de sua cela, convencendo-o de que essa realidade densa e limitada é tudo o que existe. O livro secreto de João descreve como o demiurgo criou corpos humanos como veículos para prender centelhas divinas, fragmentos do verdadeiro Deus que haviam caído em seu reino. Ele moldou essas máquinas biológicas com limitações embutidas: fome, sede, desejo sexual, medo da morte. Cada necessidade física se torna uma corrente que o mantém focado na sobrevivência em vez do despertar espiritual. Ora, se isso soa familiar, deveria. A teoria da simulação moderna propõe algo notavelmente semelhante, que nossa realidade pode ser uma construção artificial criada por uma inteligência superior. Cientistas como Nick Bostrom argumentaram que se civilizações avançadas podem criar simulações realistas, provavelmente estamos vivendo em uma agora. Os gnósticos chegaram a essa conclusão quase 2000 anos antes deles. Mas o sistema de controle do demiurgo vai muito mais fundo do que apenas a realidade física. Ele usa todas as instituições humanas como um mecanismo de execução. Organizações religiosas que exigem obediência cega e ameaçam com punição eterna. Ferramentas perfeitas para manter as pessoas espiritualmente escravizadas. Sistemas governamentais que reduzem os humanos a contribuintes e consumidores, exatamente o que o demiurgo precisa para manter sua estrutura de poder. Sistemas educacionais que treinam as pessoas para memorizar e repetir, em vez de pensar criticamente. Estratégia brilhante para impedir o despertar espiritual. Indústrias de entretenimento que mantêm as pessoas distraídas com dramas artificiais,
enquanto sua verdadeira natureza divina permanece dormente, o sonho do demiurgo realizado. A hipóstase dos arcontes revela como esse falso Deus se alimenta da energia espiritual humana. Todo ato de adoração dirigido a ele, cada momento de medo ou desespero, cada instância de ignorância espiritual gera o sustento psíquico de que ele precisa. Ele criou uma fazenda cósmica e nós somos o gado produzindo a energia emocional e espiritual que mantém sua realidade artificial funcionando. Isso explica tanta coisa sobre a condição humana, não explica? Por que o sofrimento parece estar embutido no próprio tecido da existência? Por que a injustiça e a crueldade persistem, apesar das repetidas tentativas de progresso da humanidade? Por que tantas pessoas sentem uma profunda sensação de que algo está fundamentalmente errado com este mundo? É porque estamos vivendo em uma realidade corrompida, criada por um ser imperfeito que confunde suas limitações com a lei divina. As implicações psicológicas são impressionantes. Se os gnósticos estavam certos, então tudo o que nos foi ensinado sobre vida, morte, significado e propósito precisa de completa reavaliação. O sucesso material que você tem perseguido, projetado para mantê-lo distraído. A salvação religiosa que lhe foi prometida, potencialmente apenas mais uma camada do sistema de controle. O materialismo científico que afirma que a consciência emerge da química cerebral, propaganda perfeita para manter a ilusão de que você é nada mais do que uma máquina biológica. Mas aqui está o que o demiurgo não quer que você perceba. Seu poder depende inteiramente da sua ignorância. No momento em que você reconhece a natureza ilusória de sua criação, o controle dele sobre você começa a enfraquecer. O Evangelho de Filipe afirma isso claramente. Aqueles que dizem que morrerão primeiro e depois ressuscitarão estão em erro. Se eles não receberem a ressurreição primeiro enquanto vivem, quando morrerem, não receberão nada. A ressurreição de que os gnósticos falavam não é um evento futuro. É o despertar que acontece quando você vê através da decepção do demiurgo, agora, enquanto você ainda está neste corpo físico. É o reconhecimento de que seu verdadeiro eu existe além do tempo, espaço e matéria. É a percepção de que você não é um ser humano tendo experiências espirituais ocasionais, mas um ser divino experimentando temporariamente limitações humanas. A mente perfeita trovão, um notável texto gnóstico, expressa esse despertar da perspectiva da sabedoria divina feminina. Eu sou a primeira e a última. Eu sou a honrada e a escarnecida. Eu sou a santa e a prostituta. Eu sou a esposa e a virgem. Isso não é contradição. É o reconhecimento de que todas as categorias e limitações do demiurgo são construções artificiais impostas à sua natureza divina e limitada. Libertar-se exige ver através de cada nível da decepção. Quando você para de buscar salvação de autoridades externas e começa a reconhecer a centelha divina dentro de si, as paredes da prisão começam a se dissolver. Quando você questiona cada pressuposto sobre a realidade e começa a experimentar a consciência além de seus pensamentos, o poder do demiurgo sobre você diminui.
Os gnósticos descobriram que o conhecimento espiritual direto é a chave que destranca a prisão cósmica. Não a crença, não a fé, não a obediência às autoridades religiosas, mas a experiência pessoal direta da realidade divina que existe além da criação artificial do demiurgo. É por isso que esses textos foram banidos, queimados e enterrados por séculos. Eles contêm o manual de instruções para escapar do sistema de controle mais sofisticado já concebido. A questão agora é: você está pronto para usá-lo? E se eu lhe dissesse que no momento em que você deu o seu primeiro suspiro, você morreu? Que cada aniversário que você celebrou tem marcado mais um ano de morte espiritual, não de vida. Isso soa completamente inverso a tudo que nos foi ensinado, mas é exatamente isso que os textos gnósticos revelam sobre a existência humana. Os gnósticos entenderam algo que a sociedade moderna esqueceu completamente. O nascimento neste mundo físico representa a morte da alma, não o seu começo. Entendemos tudo ao contrário. Em vez de nascer na vida e eventualmente morrer no desconhecido, os textos antigos descrevem como morremos neste reino material e devemos lutar para renascer na existência autêntica. Pense em como tipicamente encaramos a vida e a morte. Celebramos nascimentos como ocasiões alegres que marcam o início da jornada da vida. Lamentamos a morte como o fim trágico dessa jornada. Mas o Evangelho de Filipe, um dos textos gnósticos mais profundos descobertos em Nag Hammadi, apresenta uma perspectiva radicalmente diferente. Aqueles que dizem que morrerão primeiro e depois ressuscitarão estão em erro. Se eles não receberem a ressurreição primeiro enquanto vivem, quando morrerem, não receberão nada. Isso não é apenas poesia filosófica. O texto descreve um processo muito específico em que a centelha divina, seu verdadeiro eu, fica presa na matéria física através do que eles chamavam de a descida. O apócrifo de João detalha como as almas caem no reino da luz para camadas cada vez mais densas da realidade material, perdendo sua memória divina a cada passo para baixo. Imagine esta jornada. Você existe como pura consciência no reino da luz divina, totalmente consciente de sua verdadeira natureza e conectado à fonte de todo ser. Então, algo acontece. Os gnósticos chamaram isso de a queda, e você começa a descer através de vários níveis de realidade até ficar preso em um corpo físico. Mas aqui está a parte crucial. Essa encarnação física faz com que você esqueça tudo sobre de onde veio. O corpo se torna o que os gnósticos chamaram de túmulo para a centelha divina. Sua forma física não está abrigando sua vida. Ela está aprisionando sua verdadeira vida e mantendo-a em um estado de morte espiritual. É por isso que o Evangelho de Tomé registra Jesus dizendo: Bem-aventurado o leão que se torna homem quando consumido pelo homem, e amaldiçoado o homem que o leão consome, e o leão se torna homem. O leão representa a centelha divina, o eu autêntico. Quando essa natureza divina é consumida ou integrada pelo homem físico, a bênção, despertar. Mas quando o homem físico é consumido por instintos básicos e preocupações mentais, a centelha divina fica presa e ocorre a morte espiritual. Isso explica algo que a maioria das pessoas sente, mas não consegue articular.
aquela sensação de viver a vida no automático sem realmente estar vivo. Os gnósticos chamavam essas pessoas de os mortos-vivos, humanos que parecem totalmente vivos, mas estão espiritualmente falecidos, vagando pela vida em um estado de esquecimento e confusão. Isso soa familiar? Quantas pessoas você conhece que parecem estar sonâmbulas em seus dias, seguindo roteiros escritos por outros em vez de viverem autenticamente? Elas vão a empregos que não se importam, buscam relacionamentos que não as preenchem, perseguem objetivos que em última análise parecem vazios. Elas estão biologicamente vivas, mas espiritualmente mortas. A hipóstase dos arcontes descreve essa condição perfeitamente. Eles pegaram um pouco de terra da terra e modelaram seu homem segundo o corpo deles e segundo a imagem de Deus que lhes aparecera nas águas. Essa falsa criação, nós, torna-se animada, mas carece do sopro divino da verdadeira vida. O que é fascinante é como essa compreensão antiga se alinha com os relatos modernos de experiências de quase morte. Pessoas que tiveram EQMs relatam consistentemente que o mundo físico parece menos real, menos vívido do que o outro lado. Elas descrevem o retorno aos seus corpos como entrar em uma espécie de névoa ou estado de sonho. A pesquisa do Dr. Kenneth Ring, com experiências de EQM, descobriu que muitos lutam para se reajustar à realidade física, porque ela parece artificial em comparação com o que experimentaram durante seu estado de quase morte. Isso valida o que os gnósticos entenderam há 2000 anos. O que chamamos de consciência normal de vigília é, na verdade, uma espécie de sono, e o que chamamos de morte pode estar mais próximo do despertar. O conceito gnóstico de ressurreição não tem nada a ver com corpos mortos voltando à vida. É sobre despertar do estado semelhante à morte, da consciência ordinária enquanto ainda se habita uma forma física. O Evangelho de Filipe afirma: aqueles que dizem que o Senhor morreu primeiro e depois ressuscitou estão em erro, pois ele ressuscitou primeiro e depois morreu. Se alguém não alcançar a ressurreição primeiro, ele não morrerá. Essa ressurreição, esse despertar da morte espiritual, acontece quando você se lembra de quem você realmente é. É por isso que as práticas gnósticas se concentravam intensamente na gnose, o conhecimento experiencial direto de sua natureza divina. Eles entenderam que a crença intelectual não era suficiente. Você precisava se lembrar experiencialmente de sua verdadeira origem. Várias tradições místicas ao longo da história ecoaram esse tema. Conceitos hindus de Maya descrevem a realidade física como ilusão. Ensinamentos budistas sobre o samsara apresentam a existência ordinária como um ciclo de sofrimento e inconsciência. A poesia sufi fala de despertar, do sonho da separação. A alegoria da caverna de Platão descreve os humanos como prisioneiros confundindo sombras com a realidade. Mas aqui é onde isso se torna pessoalmente transformador. Reconhecer seu estado atual como uma forma de morte espiritual muda completamente seu relacionamento com tudo. Preocupações materiais que antes pareciam cruciais, de repente parecem triviais. Expectativas sociais que antes controlavam suas escolhas perdem seu poder. Metas convencionais que antes impulsionavam seu comportamento
se revelam distrações de seu propósito real. Quando você entende que já está morto no sentido mais verdadeiro, você para de temer a morte física e começa a temer a inconsciência espiritual. Você para de tentar acumular mais coisas e começa a tentar se lembrar mais de quem você é. Você para de buscar validação das massas adormecidas e começa a buscar conexão com outras almas despertando. O primeiro passo em direção ao despertar espiritual autêntico é reconhecer esse estado de morte pelo que ele é. Não seu fracasso, não sua culpa, mas sua condição atual. Você nasceu na morte espiritual, foi criado na morte espiritual, foi educado na morte espiritual. Mas ao contrário da morte biológica, esse estado pode ser revertido. Os gnósticos sabiam que uma vez que você realmente vê sua condição, pode começar a jornada de volta à vida real, a vida divina, a vida que você tinha antes de cair neste túmulo de carne e esquecer seu próprio nome. Aqui está algo que vai surpreender você. As descobertas mais avançadas da ciência moderna estão validando o que esses textos gnósticos banidos ensinaram há 2000 anos. Não estamos falando de misticismo sem sentido aqui. Estamos falando de pesquisa revisada por pares, física quântica e experiências documentadas que sugerem que a realidade pode ser muito mais estranha do que nos foi dito. Vamos começar com as experiências de quase morte, porque elas revelam algo absolutamente fascinante. Quando as pessoas morrem clinicamente e voltam, elas relatam consistentemente a mesma coisa. O outro lado parece mais real do que este mundo físico. O Dr. Raymond Moody documentou milhares desses casos e o padrão é inconfundível. As pessoas descrevem o retorno a uma existência que parece menos real, como se tivessem acordado do sonho mais vívido e imaginável apenas para voltar a dormir em uma realidade mais tênue e restrita. Considere o caso de Anita Moorjani, que experimentou a morte clínica devido a um linfoma. Ela descreve o estado de quase morte como mais real do que qualquer coisa que eu já tinha experimentado, e voltar para seu corpo parecia espremer de volta em um traje restritivo. Isso não é isolado, é a norma. Milhares de experiências usam linguagem idêntica. A consciência ordinária parece sono, parece um sonho, parece estar preso em algo artificial. Parece familiar? Isso é exatamente o que os gnósticos ensinaram sobre nosso relacionamento invertido com a vida e a morte. Eles afirmaram que já estamos mortos, presos em uma realidade falsa, e o que chamamos de morte é, na verdade, o despertar. A pesquisa moderna de EQM está fornecendo evidências experienciais para essa afirmação aparentemente impossível. Mas a questão é mais profunda. Físicos sérios agora estão propondo a teoria da simulação, a ideia de que toda a nossa realidade pode ser uma construção artificial. A hipótese da simulação de Nick Bostrom não é mais ciência marginal, está sendo debatida em grandes universidades. Esta é essencialmente uma versão moderna do demiurgo gnóstico, um falso criador construindo um mundo ilusório para prender a consciência. Depois, há a física quântica, que despedaçou nossa compreensão da realidade material. O efeito observador demonstra que a consciência desempenha um papel fundamental na criação do que experimentamos como real.
Partículas existem em superposição até serem observadas, sugerindo que a existência material pode ser muito mais maleável e dependente da consciência do que supunhamos. O experimento da dupla fenda mostra que a realidade literalmente muda com base no fato de estar sendo observada. Exatamente o que você esperaria se a realidade física fosse mais parecida com uma projeção do que com matéria sólida. O Dr. John Wheeler, que cunhou o termo buraco negro, propôs que vivemos em um universo participativo onde a consciência e a realidade estão inseparavelmente ligadas. Isso não é filosofia New Age, é física de ponta, sugerindo que o que os gnósticos chamavam de natureza ilusória do mundo material pode ter base científica. A neurociência está revelando insights igualmente surpreendentes. Pesquisas mostram que seu cérebro constrói sua experiência da realidade em vez de simplesmente recebê-la. O trabalho do Dr. Anil Seth demonstra que a percepção é uma alucinação controlada, a melhor suposição do seu cérebro sobre o que está acontecendo com base em dados sensoriais limitados. O eu que você pensa que é, também é construído. Estudos em pacientes com cérebro dividido revelam que a identidade pessoal é mais fragmentada e artificial do que percebemos. Isso valida insights gnósticos antigos sobre a natureza artificial da consciência do ego, o que a psicologia moderna chama de dissociação e identidade construída. Os gnósticos descrevem como o falso eu criado pelo aprisionamento da matéria. A pesquisa psicodélica está fornecendo evidências ainda mais dramáticas. Estudos na Johns Hopkins, Imperial College London e outras instituições de prestígio mostram consistentemente que as experiências de breakthrough parecem mais reais do que a realidade, enquanto a consciência ordinária parece limitada e semelhante à morte em comparação. A pesquisa do Dr. Robin Carhart Harris sobre DMT e psilocibina revela que essas substâncias não criam alucinações. Elas parecem levantar um véu, mostrando aos que as experimentam o que eles descrevem como níveis mais fundamentais da realidade. Os participantes relatam regularmente que a consciência normal de vigília parece estar dormindo ou morto em comparação com esses estados expandidos. Eles descrevem romper barreiras artificiais e acessar o que parece ser sua verdadeira natureza. Isso espelha exatamente o que os textos gnósticos descrevem sobre despertar da falsa criação do demiurgo. A pesquisa com meditação apoia essas descobertas. Praticantes avançados relatam consistentemente que transcendem o sentido normal do eu e acessam o que descrevem como uma realidade mais fundamental. Exames cerebrais mostram atividade diminuída em áreas associadas ao pensamento autorreferencial, a própria consciência do ego que os gnósticos afirmavam ser artificialmente construída. A física moderna está descobrindo que a realidade pode ser fundamentalmente informal em vez de material. A teoria holográfica sugere que nossa realidade tridimensional pode ser uma projeção de informações codificadas em uma superfície bidimensional. Isso se assemelha aos antigos ensinamentos gnósticos sobre um mundo material ser uma sombra ou reflexo de verdades dimensionais superiores. Mais estranho ainda, as pessoas estão relatando falhas na Matrix, inconsistências na realidade, sincronias impossíveis e experiências que sugerem que nosso mundo
pode não ser tão sólido quanto parece. Esses relatos espelham as descrições gnósticas de rachaduras na falsa criação do demiurgo, momentos em que a natureza artificial da realidade material se torna visível. A psicologia existencial contemporânea documentou sentimentos generalizados de falta de sentido, alienação e desconexão que caracterizam a vida moderna. Pesquisas mostram que a depressão e a ansiedade muitas vezes resultam da sensação de que algo fundamental está errado com a própria existência e não apenas com as circunstâncias pessoais. Isso ecoa os insights gnósticos sobre a condição aprisionada da humanidade, o profundo saber de que não pertencemos a este lugar. Estudos sobre a construção da realidade social revelam o quanto do que consideramos real é na verdade um acordo coletivo. Nossos sistemas econômicos, hierarquias sociais e até conceitos de tempo e espaço são em grande parte construídos em vez de inerentes. Isso apoia alegações gnósticas sobre a natureza artificial do sistema mundial. Aqui está o que é notável. Nada disso prova a cosmovisão gnóstica, mas a convergência é inegável. Insights místicos antigos sobre a natureza ilusória da realidade material, a construção artificial da consciência do ego e a condição aprisionada da humanidade estão encontrando suporte na pesquisa científica de ponta. Seja através de experiências de quase-morte, física quântica, pesquisa psicodélica ou neurociência, estamos descobrindo que a realidade é muito mais estranha, mais dependente da consciência e potencialmente mais artificial do que a cultura mainstream admite. Os gnósticos podem ter estado descrevendo algo que a ciência moderna está apenas começando a entender. A questão não é se esses textos antigos acertaram em tudo, é se eles entenderam algo sobre a natureza da realidade que estamos apenas redescobrindo através da investigação científica. E se eles estavam certos sobre a natureza ilusória da existência material, o que mais eles poderiam ter entendido sobre nossa verdadeira condição e potencial para o despertar? A evidência está em toda parte, uma vez que você sabe como procurar. No momento em que esses antigos textos gnósticos começaram a circular no século II e III, algo sem precedentes aconteceu nos corredores do poder. As autoridades da Igreja não apenas discordaram desses ensinamentos, eles lançaram o que só pode ser descrito como a campanha mais sistemática de genocídio intelectual da história humana. Imagine isto: soldados armados arrombando portas, não procurando ouro ou armas, mas pergaminhos e códices. Bibliotecas incendiadas não por acidente, mas por ordem direta. Eruditos torturados e executados não por crimes contra pessoas, mas por possuírem um conhecimento que desafiava a narrativa fundamental da própria realidade. Os primeiros pais da Igreja entenderam algo que a maioria das pessoas não percebe hoje. Não se tratava de desacordo teológico, tratava-se de sobrevivência. A sobrevivência deles como os guardiões da consciência humana. Porque aqui está o que eles perceberam. Se as pessoas descobrissem que a própria realidade era uma prisão projetada para controlá-las, todos os pilares da autoridade institucional desmoronariam da noite para o dia. Pense nas implicações do que exploramos nas sessões anteriores. Se o nascimento neste mundo representa na verdade uma forma de morte, se toda a nossa existência aqui é uma espécie de limbo espiritual, então
o que acontece com as estruturas de poder construídas para controlar essa existência. Os textos gnósticos não desafiaram apenas o cristianismo. Eles desafiaram o conceito inteiro de autoridade terrena. Considere como os ensinamentos gnósticos minavam sistematicamente cada mecanismo de controle. Se o mundo material é fundamentalmente ilusório, então a riqueza material se torna sem sentido. Todas aquelas hierarquias elaboradas baseadas em quem possui o quê, quem controla quais recursos, de repente são reveladas como jogos complexos jogados em um pátio de prisão. Se o Criador deste mundo é na verdade um falso Deus, então seus supostos representantes terrenos, reis reivindicando o direito divino, sacerdotes reivindicando acesso exclusivo à salvação, perdem totalmente sua legitimidade. Mas aqui está a parte que realmente aterrorizou as autoridades. Os textos gnósticos ensinavam que o despertar era possível através do conhecimento direto, através da própria gnose, sem intermediários necessários, sem necessidade de afiliação institucional, sem dízimos, sem submissão a poderes terrenos, sem aceitação do seu lugar designado na hierarquia social. Apenas o reconhecimento pessoal e direto de sua verdadeira natureza. O Concílio de Nicéia, em 325 d.C., não foi realmente sobre definir o cristianismo. Foi sobre definir qual versão da realidade seria permitida existir na consciência humana. O imperador Constantino não se tornou religioso de repente, ele se tornou estratégico. O concílio eliminou sistematicamente todos os textos, todos os ensinamentos, todas as interpretações que sugeriam que os humanos poderiam ter poder além do que as instituições estavam dispostas a lhes conceder. O que aconteceu com a Biblioteca de Alexandria diz tudo o que você precisa saber sobre a seriedade com que eles encararam essa ameaça. Dizem-nos que ela declinou gradualmente, mas as evidências históricas sugerem a destruição direcionada de coleções específicas. As seções gnósticas não apenas se deterioraram, elas foram ativamente expurgadas. Eruditos que se especializaram nesses textos não apenas se aposentaram, eles desapareceram completamente dos registros históricos. A Inquisição aprimorou essas técnicas mais tarde. Eles desenvolveram métodos sofisticados para identificar não apenas livros heréticos, mas ideias heréticas. Pessoas eram torturadas não pelo que faziam, mas pelo que sabiam. Comunidades inteiras foram eliminadas não por rebelião, mas por preservar entendimentos alternativos da natureza humana e da realidade espiritual. Mas aqui está o que é notável. A supressão funcionou tão bem que no período medieval a maior parte da humanidade havia desenvolvido uma espécie de amnésia coletiva. As pessoas esqueceram que outras maneiras de entender a realidade sequer haviam existido. A prisão se tornou tão normalizada que questionar sua natureza fundamental parecia literalmente impensável. Quando os textos de Nag Hammadi foram acidentalmente descobertos em 1945, enterrados em jarros no deserto egípcio, isso provou o quão eficaz essa campanha havia sido. Esses textos haviam sido escondidos com sucesso por mais de 1.500 anos, 15 séculos durante os quais a humanidade viveu sem acesso a ensinamentos que poderiam ter transformado completamente nossa compreensão da consciência
realidade e potencial humano. Note como, mesmo hoje, essas descobertas permanecem marginalizadas. Não porque lhes falte mérito acadêmico. O trabalho acadêmico sobre estes textos é rigoroso e fascinante. Eles são marginalizados porque ainda representam a mesma ameaça fundamental às estruturas de poder estabelecidas. As instituições modernas, sejam elas religiosas, políticas ou econômicas, ainda dependem de as pessoas aceitarem a legitimidade básica da autoridade material e da mediação institucional. As mesmas dinâmicas que impulsionaram a supressão antiga operam no controle contemporâneo da informação. Certas ideias permanecem tabu, não porque sejam comprovadamente falsas, mas porque são muito perigosas para os interesses estabelecidos. Os mecanismos evoluíram. Não queimamos mais bibliotecas, nós as algoritizamos para fora da visibilidade. Não executamos eruditos, nós cortamos o financiamento de suas pesquisas e marginalizamos suas carreiras. Pense em como os sistemas educacionais modernos lidam com esses tópicos. Textos gnósticos antigos, apesar de sua importância histórica e satisfação filosófica, mal ganham um parágrafo na maioria dos cursos de religiões mundiais. Enquanto isso, os alunos passam anos estudando narrativas aprovadas sobre civilização, progresso e organização social. Isso não é design curricular acidental. O padrão se revela quando você recua e olha para o quadro geral. Ao longo da história, a informação mais agressivamente suprimida tende a ser o conhecimento que capacita os indivíduos a pensar de forma independente sobre a natureza da própria realidade. Não apenas dissidência política ou alternativas religiosas, mas desafios fundamentais à suposição de que autoridades externas devem mediar sua compreensão da existência. O que torna isso particularmente insidioso é como a supressão criou sua própria justificação. Ao eliminar com sucesso perspectivas alternativas por tantos séculos, a narrativa dominante pôde se apresentar como a única maneira racional, madura e realista de entender o mundo. Qualquer um que sugerisse que a realidade poderia ser fundamentalmente diferente das descrições oficiais poderia ser descartado como marginal, anticientífico ou psicologicamente instável. Mas aqui está o que os supressores não puderam eliminar inteiramente: a própria experiência humana. As pessoas ainda têm momentos de despertar, ainda experimentam o reconhecimento profundo de que algo fundamental sobre a realidade consensual não se encaixa. As evidências científicas que discutimos antes, a hipótese da simulação, a mecânica quântica, a pesquisa da consciência, representam rachaduras no sistema de supressão. O fato de você estar ouvindo essas ideias agora, de que textos como o Evangelho de Filipe e o Apócrifo de João estão disponíveis para qualquer um ler, representa uma anomalia histórica. Pela primeira vez em mais de um milênio, esse conhecimento é acessível sem a guarda institucional. É por isso que entender essa supressão é importante. Isso o ajuda a reconhecer como buscar conhecimento autêntico além das narrativas oficiais. A questão se torna: que outra compreensão transformadora permanece oculta? Não porque seja falsa, mas porque é muito verdadeira para ser confortável. Aqui está o que atinge você como um trem de carga. Os gnósticos não estavam apenas descrevendo algum conceito espiritual abstrato.
Eles estavam nos dando um manual de diagnóstico para reconhecer quando estamos vivendo como os mortos-vivos. E uma vez que você sabe o que procurar, você vê isso em todo lugar. O primeiro sinal: você está vivendo no automático sem realmente viver. Estou falando daquela sensação estranha em que você acorda, segue sua rotina, interage com as pessoas, realiza tarefas, mas há um vazio subjacente. É como assistir a si mesmo atuar em uma peça para a qual você nunca fez um teste, lendo falas de um roteiro que você não escreveu. Os gnósticos chamaram isso de estado de morte espiritual. Quando sua centelha divina está tão enterrada sob camadas de condicionamento que você está essencialmente operando no piloto automático. Pense na sua última semana. Quantas de suas decisões foram realmente suas? Quantas conversas você teve onde disse o que achava que deveria dizer, em vez do que genuinamente sentia? Com que frequência você escolheu suas ações com base no medo do julgamento, em vez do desejo autêntico? Isso é o que o Evangelho de Felipe queria dizer ao descrever pessoas como cadáveres andando por aí, tecnicamente vivos, mas desconectados da fonte da verdadeira vida. O estado de morto-vivo se manifesta mais claramente através do consumo inconsciente. Você compra coisas que não precisa com dinheiro que não tem para impressionar pessoas de quem não gosta. Você navega pelas mídias sociais por horas, consumindo conteúdo projetado para mantê-lo em um estado perpétuo de insatisfação. Você come comida processada que entorpece seus sentidos, assiste a entretenimento que entorpece sua mente e participa de conversas que drenam sua energia. Tudo isso acontece automaticamente, sem escolha consciente. Mas aqui é onde a situação fica realmente inquietante. Os gnósticos entenderam que o sistema de controle do demiurgo opera através da nossa dependência de validação externa. Cada vez que você posta algo online e espera por curtidas, cada vez que você toma uma decisão com base no que os outros poderiam pensar, cada vez que você mede o seu valor por métricas externas, salário, status, símbolos, aprovação social, você está alimentando a falsa criação com sua energia vital. É muito comum ver pessoas que alcançaram tudo o que a sociedade lhes disse que as faria felizes, mas se sentem mais vazias do que nunca. Elas seguiram o roteiro perfeitamente. Boas notas, emprego de prestígio, casa agradável, família. Mas algo essencial está faltando. Os gnósticos diriam que essas pessoas estão experimentando o resultado natural de viver na realidade falsificada do demiurgo. Nenhuma quantidade de sucesso material pode preencher um vazio espiritual. A consciência aprisionada tem marcadores específicos que você pode identificar agora mesmo. Você se obceca com a segurança material enquanto se sente espiritualmente falido. Você segue roteiros sociais sem questionar sua origem. Por que você aperta as mãos ao conhecer alguém? Por que você usa certas roupas em certos eventos? Por que você celebra os feriados que celebra? A maioria das pessoas não consegue responder a essas perguntas porque nunca examinou sua própria programação. Outro sinal revelador: você toma decisões baseadas no medo em vez do amor. Medo do fracasso, medo da rejeição, medo de ser diferente, medo de não ter o suficiente. Os textos gnósticos são claros sobre isso. O falso Deus governa através do medo,
enquanto a verdadeira divindade opera através do amor e do saber autêntico. Quando o medo impulsiona suas escolhas, você está servindo ao mestre errado. Mas aqui está o que pode realmente fazer a diferença. Os gnósticos forneceram técnicas específicas para o despertar. A primeira prática envolve observar seus pensamentos e emoções como se fossem padrões climáticos. Sente-se em silêncio por 10 minutos a cada dia e simplesmente observe o que surge em sua consciência sem julgá-lo ou tentar mudá-lo. Você descobrirá rapidamente que a maior parte de sua atividade mental não é, na verdade, sua. São respostas condicionadas, programação social e reações emocionais desencadeadas por estímulos externos. A segunda técnica envolve questionar pressupostos fundamentais sobre a realidade. Comece com perguntas simples. Por que acredito no que acredito? De onde vieram essas crenças? Quem se beneficia quando penso dessa forma? Não se trata de se tornar cínico, é sobre desenvolver o discernimento entre o saber autêntico e a programação herdada. A prática mais poderosa envolve conectar-se com o que os gnósticos chamavam de centelha divina interior. Este não é um conceito místico. É a parte de você que existe antes do condicionamento social. A consciência que observa seus pensamentos e emoções sem ser controlada por eles. Você acessa isso através de práticas contemplativas que desviam a mente analítica. Aqui está o que é crucial entender. O despertar genuíno envolve reconhecer a natureza artificial da personalidade do ego, aquela voz em sua cabeça que constantemente julga, compara, se preocupa e busca aprovação. Aquele não é você. Aquele é o software do demiurgo rodando em sua consciência. Seu eu autêntico é a consciência que pode observar essa atividade mental sem ficar preso por ela. Mas há alguns obstáculos comuns. O conforto da ilusão familiar. Mesmo quando você reconhece que sua vida atual não é autêntica. Mudar exige esforço e incerteza. É mais fácil ficar na prisão conhecida do que se aventurar na liberdade desconhecida. A pressão social. Quando você começa a questionar os pressupostos coletivos e a fazer escolhas baseadas no saber autêntico em vez do condicionamento social, as pessoas ao seu redor podem reagir negativamente. Elas estão inconscientemente investidas em manter a ilusão compartilhada e seu despertar ameaça a zona de conforto delas. O medo de perder a identidade construída. Quem você seria sem seu título de emprego, suas opiniões políticas, seus papéis sociais, sua história pessoal? A personalidade do ego luta contra o despertar porque percebe corretamente que o desenvolvimento espiritual genuíno dissolverá seu domínio sobre sua consciência. Encontrar uma comunidade espiritual autêntica torna-se essencial durante esse processo. Procure pessoas que encorajam sua experiência direta da verdade em vez de pedir que você acredite na versão delas. Evite professores que substituam uma forma de autoridade externa por outra. A verdadeira orientação espiritual aponta você para o seu próprio saber interior, não para a dependência de fontes externas. O caminho prático a seguir envolve gradualmente retirar sua energia e atenção da falsa criação, enquanto nutre sua conexão com a realidade genuína. Isso não significa abandonar suas responsabilidades ou se tornar um eremita. Significa
interagir com o mundo material conscientemente em vez de inconscientemente. Manter a consciência de sua natureza ilusória enquanto ainda funciona efetivamente dentro dela. Você pode trabalhar em seu emprego, manter relacionamentos e lidar com assuntos práticos enquanto permanece interiormente livre da necessidade compulsiva de que essas coisas validem sua experiência. Este é o equilíbrio que os gnósticos ensinaram: viver no mundo, mas não ser dele. Participar da peça enquanto se lembra de que você não é, na verdade, o personagem que está retratando. Percorremos juntos uma jornada extraordinária de descoberta. Descobrimos como antigos textos banidos revelam a verdade mais chocante da humanidade, que o que chamamos de vida é, na verdade, uma forma sofisticada de morte espiritual. Vimos como os manuscritos gnósticos descrevem nossa realidade como uma prisão elaborada, construída por um falso Deus, o Demiurgo, projetada para nos manter presos na ignorância de nossa verdadeira natureza divina. Pense em tudo que exploramos. A supressão sistemática desses ensinamentos não foi acidental, foi necessária. A Igreja primitiva não apenas discordou das ideias gnósticas, eles reconheceram estes textos como uma ameaça existencial a toda a sua estrutura de poder. Quando você entende que esses escritos expõem o próprio fundamento da realidade material como uma criação falsificada, você começa a ver por que eles tiveram que ser completamente eliminados da consciência humana. Mas aqui está o que torna isso mais do que história antiga. A ciência moderna continua validando o que esses livros proibidos alegavam 2000 anos atrás. A física quântica nos mostra que a realidade não é sólida ou fixa. A neurociência revela como nossos cérebros constroem a experiência que chamamos de consciência. Até a psicologia reconhece que a maioria das pessoas vive em estados de automação inconsciente, vivendo no automático sem consciência genuína. O despertar exige coragem, porque significa viver de forma diferente das massas que permanecem adormecidas no sonho da morte. Exige compromisso, porque os velhos padrões tentarão constantemente se reafirmar. Exige a disposição de ser mal compreendido por pessoas que ainda estão inconscientemente participando de seu próprio aprisionamento. Mas aqui está o que os gnósticos sabiam. Uma vez que você prova a vida autêntica, você nunca mais pode se satisfazer com a falsificação. Uma vez que você experimenta a liberdade da escolha consciente, você nunca pode retornar voluntariamente à automação inconsciente. Uma vez que você se conecta com sua natureza divina, você percebe que tudo o que pensava estar perdendo estava, na verdade, mantendo você preso. A escolha é sua e é imediata. Continue sonâmbulo através da morte sofisticada que se disfarça de vida moderna, ou comece o processo de despertar para quem você realmente é sob toda a programação, condicionamento e ilusão. Amada alma, se esta mensagem ressoou em seu coração, apoie-nos inscrevendo-se no canal, deixando o seu like, ativando as notificações e compartilhando este conteúdo com outras almas. Gratidão por fazer parte da família Desperte-se. Fique com a verdade, a luz e o amor que eu sou.